Bem-vindos a todos a este podcast do Centro de Referência e Formação em Educação à Distância, o CEFOR. A gente está aqui no 7º ConCeFor, que é o nosso congresso regional, gravando esse podcast para você. E hoje a gente tem a honra de receber o professor Alberto Ferreira de Souza. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Não, por nada, é um prazer estar falando para vocês aqui hoje. Maravilha. O professor deu uma palestra agora, acabou de encerrar a palestra sobre inteligência artificial. Olha o nome da palestra. Inovações, aplicações e desafios da inteligência artificial e contribuições para a educação. Então, vou começar com o professor. Quero agradecer mesmo muito a sua presença. Eu tenho vários colegas que foram seus alunos, vários professores do IFES que foram seus alunos. A gente sabe da sua trajetória dentro da IA. E eu queria que você contasse um pouco também para o público, conhecer um pouco como você iniciou essa trajetória na IA, qual um pouco da sua experiência para a gente. Eu acho que a essência de toda a trajetória está nisso de ser professor. É uma das profissões mais nobres que alguém pode escolher e mais gratificantes, né? Você falou uma coisa muito bacana que meus ex-alunos, né, hoje são professores, né? Tem muitos no IFES que me dão muito orgulho. Aí você vê que você conseguiu ajudar alguma pessoa a aprender, né? Que você não... Eu acredito que o professor não ensina, ele aponta, né? A pessoa que aprende, né? Aí eu vejo que eu contribuí de algum jeito para esses hoje meus colegas aprenderem e brilharem como estão brilhando, me dá muita alegria. E conta para mim um pouco dos projetos que você tem desenvolvido na área de inteligência artificial. Eu acho que o projeto mais bacana assim, do nosso grupo lá é o projeto da Yara, né? O carro autônomo da UFES. Yara significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, ou em português é automóvel autônomo inteligente, né? A Yara, ela foi um marco, eu acho, no desenvolvimento científico e tecnológico do país, porque dela nasceram várias outras pesquisas, né? E ainda continuam a nascer várias outras pesquisas. Porque um carro autônomo, ele é um engenho de inteligência artificial muito interessante, porque ele tem que conseguir entender o mundo, entender ideias do mundo, como, por exemplo, uma placa de pare, um sinal vermelho, um sinal verde, e ele tem que navegar no mundo autonomamente, né? Então, para você conseguir fazer isso que a gente conseguiu, a gente teve que estudar muita coisa. E esses estudos dão um resultado aqui, outro ali, continua a trazer resultados fantásticos até hoje. E você começou... o trabalho com os carros autônomos iniciou, a gente viu ali na sua palestra, em 2009. Né? Naquela época não se falava tanto em inteligência artificial, pelo menos no grande público. Né? E agora a gente, em 2022, com o ChatGPT, veio uma popularização enorme, né, da inteligência artificial. Isso chegou no IFES. Tem sido positivo para você que é pesquisador da área há muito tempo, essa popularização e até o entendimento sobre inteligência artificial entre as pessoas? Muito positivo. Fazendo um retrospecto da Yara, né, até chegar aqui, em 2009 não tinha carro autônomo, né? A gente começou o nosso projeto no mesmo ano que a Google começou. A Google tem talvez o sistema de autonomia mais poderoso do mundo, né? A gente está atrás, sei lá, 2 anos atrás dele, a gente está sempre correndo atrás. Eles têm muito mais dinheiro, que dificulta a nossa situação. E naquele ano de 2009, em que nós começamos, e a Google também começou, o problema era muito aberto, tinha muita coisa para resolver. Mas a gente almejava muito, eu esperava, né, que a gente conseguisse que a Yara fosse um carro autônomo super poderoso. E em 2017, a gente conseguiu que a Yara saísse da UFES, né, e fosse até uma castanheira embaixo do cantinho do Curuca de forma autônoma. Eu estava lá na UFES, eu fui lá na tela do computador, vou parar aqui embaixo dessa castanheira, apertei o botão, vai, aí ela foi. Passou pela ponte, passou pelo pedágio lá de cá, passou pela ponte, passou pelo pedágio lá naquela avenida que leva lá para Guarapari, e
passou até a estrada de chão que tem lá na entrada de Miaípe e parou embaixo da árvore. Então foi um feito muito relevante e naquela época, 2017, você já tinha 8 anos em que a gente estava no projeto, muita coisa aconteceu no mundo também. Mas era uma coisa que ficava assim, a sociedade em geral não tinha muito acesso, embora a gente estivesse acompanhando e usasse aquelas tecnologias, né? O nome que você pode dizer hoje é Deep Learning, né? O aprendizado profundo. São redes neurais muito profundas, tem muito neurônio, imita o nosso cérebro, né? Nosso cérebro é baseado no neurônio, as conexões entre os neurônios, você pode imaginar um conjunto de neurônios comunicando com o outro, comunicando com o outro, comunicando com o outro. Então, isso é profundo quando você tem várias camadas de neurônio um falando com o outro. Então a humanidade, a nossa civilização tecnológica conseguiu fazer redes neurais, hoje, né, tem com bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro tem da ordem de 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses, né? E a última ChatGPT, embora eles não digam muito como é que ela é por dentro, por razões comerciais, a gente da área sabe que eles já estão chegando na ordem de já quase uma dezena de trilhão de sinapses. Então, mais 10 a 100 vezes de aumento no poder computacional e vai ter tantas sinapses quanto o cérebro humano. Né? Isso você fala, mas só um número, mas não, né? 2022, como você falou, foi lançado a ChatGPT e as pessoas passaram a conseguir ver, né? Uma pessoa comum, porque isso ficava restrito muita gente da área acadêmica, né? Científica. Aí as pessoas viram, não, isso aqui faz uma coisa legal, isso aqui tem atitudes, resultados inteligentes estão saindo disso aqui. E está muito próximo, né, de superar a capacidade humana nos mais diversos aspectos. Já se supera em vários, né? Você perguntar para a ChatGPT, qual a história do Vale do Ruhr na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na Alemanha. Aí eu não sei. Eu lembrei aqui do Vale do Ruhr, que eu estudei isso no 2º grau. Acho que eles faziam muita coisa com, sei lá, carvão mineral, né? Hoje não deve ter mais por causa da poluição. Mas eu lembro um pouquinho, mas você vai perguntar, ela vai falar para você tudo daquela história, entendeu? Ou de outra história, ou de física quântica, ou de química, ou vai escrever um poema. Então, está muito poderosa essa IA. E popularizada, né? E popularizada. Uma pessoa pode instalar no celular e aprender pra caramba com aquilo ali, né? Tirar dúvidas e tal. Claro que ainda é imperfeito. Tem um termo técnico que a gente chama que é alucinação. Quer dizer, ela mesmo que ela não saiba a resposta, ela inventa uma resposta. É porque alguém tem que ensinar para ela, a importância do professor. Se você não souber, não inventa, não. Mas isso é um trabalho dos cientistas. Hoje a gente está trabalhando muito nisso, né? Como é que você faz para ela não alucinar, só falar quando ela tiver certeza. E eu acho que em breve isso vai ser resolvido e nós vamos ter esse engenho cada vez mais a nosso dispor para resolver problemas cada vez mais complexos. Você falou dessa popularização mesmo, né? Que chegou da inteligência artificial e do potencial que ela está hoje, né? A gente vê que os professores, muitos têm medo ou preocupações, e outros são entusiastas. Eu imagino que o senhor seja um entusiasta, mas essas preocupações têm sentido e o que poderia falar para esses professores que estão tão preocupados com os problemas que a IA pode trazer? Tem muito sentido e eu acho que os professores eles têm que estar muito preocupados, mas otimistas também. Por que eu acho que são significativas essas preocupações e elas têm que existir? Porque não é mais viável hoje você mandar um trabalho para casa, né? Porque o aluno tem que ser um santo para não usar a ChatGPT. E ela produz resultados muito bons. Então ele tem que se preocupar então com a prática dele, tem que renovar essa prática educacional, seria isso? Essa preocupação? Eu acho que a gente tem que mandar os alunos usarem, sim. Mandar um trabalho para casa, use a inteligência artificial, né, para o aluno aprender a usar, né? E aí avaliar não o resultado que a inteligência artificial produziu, mas
como que o aluno interagiu com a inteligência artificial para obter o resultado. Isso seria uma coisa interessante a fazer, entendeu? Para ver se o aluno aprende a usar isso. Porque quanto mais nós dominarmos essa inteligência artificial, mais o Brasil vai avançar. Porque todo mundo que estiver atento vai usar, porque é uma ferramenta muito poderosa, né? Na palestra que eu dei há pouco, eu dei o exemplo de, numa pergunta que eu respondi, eu posso usar um prego para poder fixar um quadro na parede, né, com martelo, né? Mas se eu usar uma furadeira elétrica, uma parafusadeira elétrica, vai ficar um trabalho melhor e vai ser muito mais fácil, né? Pode ter uma viga lá, eu vou bater o prego, não vou conseguir. É um instrumento, aí é um instrumento, né? Eu li que na década de 70 teve uma greve de professores em Paris contra as calculadoras eletrônicas, né? Que a calculadora eletrônica tinha surgiu na década de 70. Mas a gente aprendeu a lidar com isso, né? Tem provas que eu dou que eu falo, não pode usar calculador, nem celular, nem relógio, nem nada. Você tem que fazer da sua cabeça. Porque é importante aquele treinamento, né? Você tem que saber multiplicar, dividir, somar, subtrair, entre outras coisas. Com papel ali, é um exercício relevante, né? E talvez a gente tenha que falar assim, não, nesse caso aqui, a redação é feita aqui na sala de aula, não é para casa. Né? Trabalho faz aqui também, não faz trabalho em casa mais. Ou, se for mandar o trabalho para casa, é um trabalho que usa IA. Usa IA para fazer o trabalho, mas eu quero ver como que você usou, o que você fez, cadê sua contribuição humana para o trabalho que a IA fez. Seria um caminho, entendeu? Não dá para lutar contra, a calculadora é um trem bom, né? Como é que fala? Um spreadsheet, né? Uma planilha é boa, é útil, né? Vai melhorar a nossa vida que se fazer tudo no papel. O papel nunca vai deixar de existir, eu acho que nunca vai deixar de existir, a gente vai continuar escrevendo papel, o papel é útil, mas assim é a IA. E os professores estão aí desafiados, mas eu tenho certeza que eles vão sair bem, porque não dá para imaginar um mundo em que nossas crianças não sejam ensinadas por nós humanos. Porque botar um robô para ensinar a criança não faz sentido. A gente tem falado aqui sobre como usar uma inteligência artificial que já existe, né, um ChatGPT. Mas a gente sabe também que o senhor é pioneiro e está à frente de construção de uma IA, né? Tanto quando faz o carro autônomo, trabalhou para construir essa IA que levasse esse carro autônomo dali até Guarapari. E você está em um outro projeto de construção de uma IA que seja estadual ou nacional. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Nós desenvolvemos uma IA lá na UFES, né, no Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES. A gente apresentou ela, né, no final de dezembro passado, e ela surgiu de uma startup que nasceu de ex-alunos lá da universidade, professores e tal, que trabalham no nosso grupo. E essa IA, a gente deu o nome de ALMO GPT. ALMO vem de Autonomous Memory Operations, né? Ou operações autônomas de memória. A gente acredita que muito da inteligência é a memória, você guardar as coisas, você aprender coisas. Na verdade, essas inteligências artificiais, primeiro elas são ensinadas com tudo que tem na internet para depois elas serem úteis. Então, memória é fundamental. Então, surgiu essa empresa, a ALMO GPT, genuinamente capixaba, e a equipe científica lá da UFES e do IFES, né, que também contribuiu nessas pesquisas, produziu esse conhecimento que hoje já está gerando emprego, está gerando renda, está gerando riqueza no Estado. A Almo conseguiu, né, fazer um produto que chegou ao interesse do Banesp. O Banesp já está usando internamente a Almo GPT. Eles deram o nome de Sabiá, achei um nome muito legal, Sabiá, né? Sabiá, a inteligência artificial interna deles lá. E isso já está sendo útil, né? Então, uma tecnologia geralmente desenvolvida aqui. O governo federal fez um chamamento, né, para o Brasil desenvolver a sua inteligência artificial. E nós atendemos a esse chamamento discutindo localmente, escrevendo documentos. E a gente está tentando contribuir localmente, né, via o governo do Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a UFES, o IFES, todo mundo para poder ajudar o Brasil a desenvolver essa tecnologia.
Se depender de nós, a gente vai ter um papel importante, e se depender da gente, eu tenho certeza que o Estado vai estar bem representado no desenvolvimento de uma IA brasileira poderosa. Que maravilha! Vamos estar torcendo aqui por esse feito, né? Acho que a gente tem tecnologia, tem inteligência. Que bom que saber que o Espírito Santo está à frente também disso. Um ponto que você comentou na palestra é que a inteligência artificial ela facilita muitos processos. E um deles, por exemplo, é a programação. Então, o que eu tenho observado é que a inteligência artificial ela possibilita a construção de negócios, de mini SaaS, de sistemas. Então, você acha que esse é um caminho interessante dos professores, por exemplo, do IFES, que trabalha com ensino profissional tecnológico, incorporar a inteligência artificial com seus alunos e isso gerar potenciais negócios, startups, como você mesmo disse, várias startups saíram do laboratório de vocês. Então, quanto mais conhecimento em IA e a utilização dele é possível a gente ir nessa direção? Com certeza. O nosso esforço lá na área de inteligência artificial tem dado frutos, como essa empresa que eu falei, mas não só. Por exemplo, o governo do estado criou o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, que é um instituto de pesquisa do estado que eu dirijo hoje. Essa startup nasceu desse esforço do I2CA com a UFES, e o IFES. O IFES é membro permanente do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada. A professora Mariela, que foi minha aluna de doutorado, hoje pessoa importantíssima lá no IFES, né, na direção está lá na vice-direção do IFES. Ela é membro do I2CA, participa das reuniões e das atividades científicas, e essas atividades científicas já geraram uma startup e podem gerar muito mais, porque é um troço muito bom, né? A gente da IA, né, da pesquisa em IA, é engraçado para nós, né, que a gente ensinou ela muito a programar, né? Porque a gente programar é tipo o martelo e o prego da computação, né? É a programação. E a gente ensinou ela tão bem a programar que ela programa melhor do que muitos de nós, né? Então, eu uso direto para programar. Minha produtividade como programador aumentou fantasticamente, assim, umas 4 vezes. Eu programo 4 vezes mais rápido. Aí eu falei, mas como é que é possível? Uma das coisas mais difíceis em programação é dar nome para variável. Então, vamos supor, eu quero somar 2 números, né? Eu falar número 1 e número 2, né? Qual o nome que eu vou dar por número? Número 1, número 2, puta, nome... Aí você perde um tempão escolhendo, eu vou chamar assim de variável 1, variável 2. Entendeu? Esse tipo de dúvida que é natural do humano, toma um tempão. Aí você explica para ela e ela cria, ela dá nomes muito bem, porque ela foi treinada com o código da humanidade inteira. E aí, talvez um dos primeiros desalojados aí pela inteligência artificial, talvez seja os programadores. Mas nunca é totalmente, porque o bom programador vai ser muito mais produtivo, porque ele vai saber usar essa tecnologia. Do mesmo modo que, na direção que você perguntou, no IFES eu vejo muita oportunidade dos professores lá ensinarem como usar essa ferramenta para desenvolver coisas, como, por exemplo, programas. E daí surgirem novas startups, né? A Almo, por exemplo, está estudando, junto com o CAN, que é o Hospital Universitário da UFES, como fazer um sistema de IA e que ajude o médico na consulta, né? Durante o processo de consulta, o médico pergunta e ouve do paciente, aí depois ele tem que anotar aquilo, porque vai ver o paciente de novo, para não esquecer o que já foi tratado. Isso tudo pode ser anotado, por exemplo, as anotações podem ser feitas pela IA. Aí ela pode destacar algum ponto, doutor, tem isso aqui que talvez você devia perguntar um pouquinho mais. Tal. Então, a gente dá essa ferramenta, né? Isso é um produto excelente, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer, mas a gente já está discutindo com o professor Lauro, que é o diretor lá do hospital, como é que a gente poderia fazer para desenvolver algo assim, para ajudar aumentar a produtividade do médico do hospital, né? Sei lá, quanto tempo ele fica depois de uma consulta anotando coisa, talvez aquele tempo ele não precisar ficar anotando, ele poderia atender outro paciente.
Que ideia os alunos não vão ter lá no IFES para poder usar esse tipo de coisa, entendeu? Tem que usar já, porque os chineses estão usando, os americanos estão usando, os europeus estão usando. Se a gente não usar, a gente vai ficar para trás. Então, vamos usar. E democratiza quem não conhece programação, né? A gente aqui no IFES, eu trabalho na Coordenadoria de Tecnologias Educacionais. E eu conheço muito pouco de programação. Mas a gente tem uma facilidade de pensar problemas e buscar soluções. E a inteligência artificial, ela facilita muito isso, porque eu não preciso saber programar. Eu preciso saber resolver problemas e ela me ajuda a construir soluções para isso. Então, por exemplo, a gente... um dos exemplos que a gente tem aqui os professores, eles têm um desafio de criar questionários, por exemplo, para o ambiente virtual de aprendizagem. E a gente construiu uma aplicação simples em que o professor traz o tema, traz, às vezes, o próprio PDF do conteúdo que ele construiu e aí já gera esse questionário, já gera um arquivo em XML que ele consegue fazer upload para o ambiente virtual de aprendizagem. Então, esse tipo de aplicação vai ficar cada vez mais presente, mas não só para o programador ou para o cara que vai produzir um conteúdo de ensino, mas hoje já faz música, faz vídeo. Então, a gente pode usar essas ferramentas para construir, como imagina um filme, né? Tem um cara brilhante lá no IFES, um garoto lá que tem uma visão de diretor de cinema, né? Mas ele não tem recurso, né? Para poder montar uma equipe de atores e tal, etc., os equipamentos. Mas ele tem a visão, né? E ele conseguir, hoje, já que a pouco, já vai ser possível em larga escala, mas em pequena escala já é possível fazer filmes usando IA, né? E pode ter certeza que tem gente para assistir, porque quem não passou 2 horas no Netflix lá, ou procurando alguma coisa para assistir, não acha nada. Então, conteúdo ainda tem pouco. Então, eu vejo um futuro em que a humanidade vai ser muito mais produtiva e vai depender muito dessa geração de professores e estudantes para poder passar esse conhecimento de como usar essa nova furadeira, entendeu? Elétrica. Essa nova parafusadeira que é a IA. Maravilha. Maravilha, obrigado. Bom, então, professor, você que é do IFES, só notícias boas aí, muitas possibilidades. E eu queria te pedir, então, para deixar uma mensagem final aí de incentivo para esses educadores do IFES sobre IA. Minha mensagem seria na direção de apoiar o desenvolvimento, apoiar o uso da inteligência artificial. Porque vai ser muito rápido, está sendo muito rápido, e hoje o Brasil, por exemplo, sei lá, deve dar 1%, 2%, 3%, 5% do PIB para essas grandes empresas de redes sociais e de internet, que são todas de fora do Brasil. A gente tem que incentivar o desenvolvimento local, desenvolvimento por nós, né, da academia, nossos estudantes, nossas empresas também, para que a riqueza produzida por produtos como esses que vocês desenvolveram lá para ajudar os professores, outros como a Alma está desenvolvendo, essa riqueza fique aqui, não é uma empresa de fora que vai ganhar o lucro, né, desse desenvolvimento. Senão, no futuro, talvez a gente vai só consumir o que os outros fizeram, pagando por isso, né? Nós temos a capacidade, nós temos o conhecimento, se tiver investimento, nós vamos fazer IAs tão boas como qualquer uma que vocês viram aí, nós vamos desenvolver ferramentas baseadas em IA tão boas quanto tem sido desenvolvido fora, e pode acreditar nos alunos, desafia eles, que eles vão fazer maravilhas. É o que a gente tem feito, meus alunos aí botando para quebrar. Muito obrigado, professor Alberto. Bom, então encerramos agora o nosso podcast do CEFOR, agradecendo a sua presença, a sua audiência e aquela mensagem de sempre, né? Compartilha, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Um abraço.